O que fazer quando o pai é narcisista e invalida a opinião do seu filho? Primeiro ponto importante é entender que todas as pessoas possuem traços característicos de narcisista, tanto homens quanto mulheres. Mas existem formas de conduzir essa atitude de maneira saudável e eu vou te mostrar como. Fica até o final. Essa é a história de um caso que eu acompanhei por mais de um ano. E aqui fica um ponto de atenção. Divórcio com filhos são complexos e é fundamental que você busque ajuda profissional para fazer um plano de ajuda para o teu filho. E para isso é importante entender o perfil psicológico do pai, a idade e o perfil psicológico da criança e também o seu jeito de funcionar. O que eu vou mostrar aqui é um tracinho, um pedacinho de um caso clínico feito num acompanhamento com uma família por mais de um ano em que a gente tomou cuidado com todos esses aspectos e mais alguns que não caberão aqui. Você é a coterapeuta do seu filho. Todo pai, toda mãe tem este poder desde que use isso de maneira saudável. O caso é de um pai que buscou o filho na escola e passou lá no lugar preferido, no McDonald's, fez a compra de um lanche para ele, para a criança, comprou brinquedo, mas o pai trouxe uma reclamação. Nossa, filho, tá tudo muito difícil para mim. Olha quanto dinheiro eu gastei aqui. Eu tô gastando muito. Essa fala plantou na criança uma culpa e uma sensação de que o pai estava gastando demais com ela. É um menino, ele está em processo de terapia, compartilhou isso com a terapeuta e compartilhou isso também com a mãe. A mãe, muito preocupada, trouxe a situação, compartilhou o caso comigo e a minha orientação foi a seguinte: diga para o teu filho que o papai é adulto e que ele sabe se cuidar. E que a gente não precisa se preocupar com o papai. Ele vai dar um jeito de resolver isso. Mas durante uma chamada de vídeo, pai e filho, o pai percebeu que a mãe estava por perto, eles estavam ali conversando e a criança, incomodada, preocupada com a situação, disse ao pai: pai, você pagou muito caro naquele lanche? Você está passando por dificuldades? E aí o pai mentiu e disse o seguinte para a criança: o que muitos homens, infelizmente, fazem com suas parceiras. Não, imagina, você deve estar confundindo as coisas. Eu não falei nada disso. O filho teve uma crise de choro. Você está me chamando de mentiroso? É realmente isso? Eu estou confundindo tudo? Quem nunca passou por isso aqui? Mas antes disso, a mãe teve uma ideia brilhante. Ela usa todas as ferramentas e faz todas as tentativas possíveis para conseguir ajudar esse filho no divórcio. E dentre uma leitura e outra, ali à noite, um pouquinho antes de dormir, a mãe fez uma reflexão poderosíssima. E uma das perguntas da história é: confie, acredite, você está acreditando no seu coração? Você está acreditando na tua intuição? Qual era o nosso objetivo diante a todos esses desafios? Fortalecer na criança a capacidade de acreditar e de confiar na própria percepção. Essa era a nossa lição de casa. A mãe pegou o filho, levou ele de frente para o espelho e disse o seguinte: vamos fazer um exercício? E a criança topou. A mãe perguntou: de que cor você é? Qual é a cor da sua pele? E a criança respondeu: eu sou branco. E ali eles se divertiram com o exercício. A mãe disse: e se eu disser que você é verde? A criança, curiosa, olhou para aquilo e disse: não, eu não sou verde, eu sou branco. E a mãe disse: mas eu estou dizendo que você é verde. Você vai acreditar no que eu estou falando só porque eu estou dizendo que você é verde? A criança começou a rir e a mãe disse: tá vendo? Você precisa acreditar no que você percebe, na forma como você vê as coisas. A opinião do outro não invalida a sua percepção.
Voltando à chamada de vídeo com o pai, a criança disse: "Eu não sou mentirosa. Você disse que estava gastando muito dinheiro. E esse jeito de falar comigo tá me fazendo muito mal." Uhul! Temos aqui uma criança que com pouca idade já consegue se posicionar quando alguém tenta convencê-la de que ela não viu o que ela viu. Existem várias formas de ensinar uma criança a se proteger da manipulação de pais narcisistas. Mas, mais uma vez, isso leva tempo. Você não precisa transformar isso numa guerra e também não precisa cometer alienação parental, mas você precisa estudar para ser mãe no divórcio. E se você quer aprender mais, eu sou Sônia Porte, sou psicóloga, especialista em maternidade no divórcio e vou te convidar para conhecer a Jornada da Mãe Solo. O link de inscrição está na bio e a minha missão é reduzir os impactos do divórcio na vida dos filhos, porque os filhos são os que mais sofrem com o divórcio.